Em- Boa tarde para todos. Boa tarde. Os que podem acender a câmera, por favor. Hum. Preciso Boa conhecer, tarde, né? Gabriel. Boa Estamos tarde a todos. online. Boa tarde, tudo bem? Estamos todos, eu acredito que fora de São Paulo, verdade? Eu não sei quem está aí no Olá, SEMEAD presencial. boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Antes de começar, vou me apresentar, né? Meu nome é Gabriel. Eu fiz doutorado na USP já faz alguns anos. Sou professor há bastante tempo. Eu comecei a dar aula acho que em 2006, quase 20 anos. Claro, a gente começa dando aula na graduação, né? E depois do doutorado a gente tem outras oportunidades, né? De começar a dar aula nos programas de pós-graduação. Faz quase 5 anos eu vim para o México como professor visitante e eu estou aqui ainda no México trabalhando num programa de mestrado e doutorado. A professora Manolita, eu não sei se vocês conhecem, foi minha Conheço. professora no mestrado faz muitos anos e ela me convidou, né, para impartir esse workshop. Se eu me confundir alguma palavra, como espanhol e português se parecem, muitos podem perguntar, que basicamente eu falo aqui mais espanhol e inglês. Então, português, óbvio que eu falo, né, mas pode ser que eu troque alguma palavra, porque são muito parecidas. Então, vocês podem perguntar, né, o que que você está falando, o que que é isso? A ideia desse workshop é, quando eu comecei a orientar teses de doutorado, muitos dos orientandos, eles têm essas dúvidas, né? Ah, como é que eu começo a pesquisa? O que que eu faço? No Brasil tem essa moda, né, de bibliometria. Todo mundo faz bibliometria. Acho que muita gente não sabe para que faz a bibliometria, né? E é um viés muito quantitativo. Então, eu falei, eu quero conversar um pouco sobre a questão de fazer revisão de literatura, mas existem várias técnicas de revisão de literatura. E no final, o que é importante, né, para a nossa aportação científica é justamente você propor coisas novas. E o que eu observo nas bibliometrias, em geral, não propõem coisas novas, né? Em geral, as bibliometrias, elas são estudos que, na verdade, são descritivos, né? Não são estudos que trazem novidades. E cada vez mais com a inteligência artificial, eu imagino que isso não vai ter valor, porque a inteligência artificial ela pode quantificar, né, estruturar dados. Então, no final do dia, a maioria das bibliometrias que a gente observa, elas são estudos descritivos. Também falo na visão de editor de revista, né? Faz muitos anos eu fui editor da Internext, que é a revista da SPM. Eu comecei, a revista era B5, hoje ela já é A2, né? Então, vi toda essa evolução e pude participar desse crescimento. Então, antes de começar a falar sobre o tema do workshop, eu queria que vocês escrevessem aqui um pouquinho o papel de vocês, se vocês são mestrandos, doutorandos ou professores, ou orientadores, para calibrar um pouco o discurso. Se vocês puderem escrever no chat, vamos ver aqui. Então, temos aqui, está dividido por enquanto, mestrando, mestrando, doutorando, pós-doc. Muito bem. Eu fiz minha graduação, fiz duas graduações. Uma das minhas graduações eu fiz na UDESC. Vi que tem, né, pessoal da UFSC. Muito bem. Então, acho que majoritariamente são mestrandos, né? Temos alguns doutorandos e alguns professores. Então, eu acho que assim, os mestrandos eles estão iniciando, né? No Brasil, a tendência é que os mestrados são mais acadêmicos.
Aqui no México, não. Então, o mestrando, ele faz tese, mas as teses são mais aplicadas. Já os doutorandos, sim, né? Eles têm essa missão de estruturar um trabalho mais acadêmico. Muito bem. Então, eu vou, compartilhar a apresentação aqui. E se vocês quiserem participar, é um workshop, né? Ou seja, não vamos fazer atividade, mas é mais prático. Então, se vocês querem compartilhar alguma coisa, contribuir, fiquem à vontade, porque a gente tem experiências, né, diferentes e modos diferentes de fazer essa mesma investigação. Então, a primeira questão é eu gostaria de ouvir, né? Se vocês quiserem ligar o áudio e participar. No final do dia, a nossa missão como acadêmico, né, é discutir teoria e não diria criar teorias, porque criar teoria é mais difícil. Então, a primeira pergunta para esse workshop se chama Construindo Frameworks Teóricos a partir de revisões integrativas de literatura. A primeira pergunta que eu coloco a vocês é: o que é teoria? Quem gostaria de contribuir com algum conceito? O que é teoria? Mas digo no áudio, né? Também para ficar mais interativo. Quem quiser abrir o áudio e falar, por favor, fique à vontade. Oi, boa tarde, consegue me ouvir? Boa tarde, Natália. A gente te escuta. Eu acredito que teorias são os princípios que fundamentam um conhecimento científico. Ok, muito bem. Alguém mais quer contribuir com uma ideia do que é teoria? Conhecimento que se obtém por meio de estudos ou experimentações e observações. Ok. Então a gente está repetindo essa palavra, né? Conhecimento, conhecimento coletivo. Tem essa palavra, né? Empírico, quem sabe? Que mais? Mais conceitos do que é uma teoria. Olá, boa Não? tarde. Eu concebo a teoria como a sistematização de uma prática. Ok, outra palavra, sistematizar. Obrigado, Carlos. Agora, eu não sei se vocês já se deram conta que, na verdade, o trabalho do acadêmico nem sempre é propor uma teoria, porque é muito difícil, né, a gente conseguir validar um estudo e propor uma teoria. Então, existem alguns artigos acadêmicos, eu resgatei aqui, que eles falam um pouquinho, né, do que é uma teoria. Antes de chegar na teoria, a gente tem alguns estágios, que seria o conceito e um framework que poderia ser conceitual ou teórico. Não é a mesma coisa um framework conceitual e teórico. Eu não vou aprofundar muito os conceitos, mas olha que interessante. Acho que a maioria da gente, né, que a gente está na área de negócios, conhece as teorias de RBV, que na verdade não é uma teoria, e a teoria das capacidades dinâmicas, certo? Aqui já o dinâmica sai em espanhol, né? Porque em português é chapeuzinho, em espanhol não. Então, a teoria das capacidades dinâmicas, ela, o que é? Ela é um conjunto concreto de proposições feitas por diferentes autores que eles conseguiram validar, né, esses estudos. Forma empírica não significa quantitativa. Empírica pode ser qualitativa ou quantitativa. E a questão é que tem dados, né? Então, esse conjunto de acadêmicos, eles validaram, né, frameworks teóricos, e esses frameworks se transformaram no que a gente conhece como teoria. Agora, existem estágios anteriores à teoria. Um estágio anterior à teoria seria o RBV, por exemplo, né? Quando a gente está discutindo aqui o que é recurso, o que é valor, o que é vantagem competitiva, de uma maneira integrada, isso é um framework teórico. Então, o que seria um framework teórico? É uma estrutura intermediária entre o conceito e a teoria que ajuda a organizar e relacionar conceitos. E claro, se eu quero fazer isso, o que eu preciso fazer?
estruturar esses conceitos, né, de maneira sistematizada. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês mais adiante qual é a diferença, né, de uma revisão de literatura e uma sistematização de literatura. Não é a mesma coisa, né? É um pouco diferente. E o conceito é uma unidade mais básica, eu estou indo de trás para frente, né? O conceito é uma unidade mais básica, é, onde a gente está identificando e busca descrever um fenômeno, mas nos seus aspectos mais elementares. Então, antes de chegar na teoria das capacidades dinâmicas, a gente descreveu, né, o que que é recursos, valor, vantagem competitiva. Esses conceitos amadureceram para um framework conceitual, depois para um framework teórico, até chegar a ser uma teoria. Agora, veja que complexo, né? Como é que eu faço isso? Só vou pedir um favor, eu acho que algumas pessoas estão com o áudio aberto, se puderem fechar, por favor. Ah, obrigado. Escreveram aqui que está sendo transmitido de maneira presencial também, né? Eu acho que o Glauco, você quer fazer uma pergunta, uma contribuição? Adiante. Olá, tudo bem? Boa tarde. Na definição de teoria, aparece a visão do fenômeno, né? Uma teoria, Uhum. ela teria assim, a aproximação ou a capacidade de explicar ou de dialogar com alguns fenômenos. Se por um acaso um corpo de conhecimento está relacionado a fenômenos específicos, eu posso entender que aquilo deixa de ser uma teoria e é mais visto como um framework teórico para aquele fenômeno, uma leitura dos elementos ou dos conceitos daquele fenômeno específico. Eu acho que são estágios, né? Basicamente, a ideia é que seja assim sequencial. Então, a gente vai começar, né? Se é um fenômeno novo e entender conceitos. Os conceitos eles vão se transformar num grupo de conceitos, que seria o framework conceitual. A partir de uma maior maturidade, os frameworks conceituais passam a ser um framework teórico. E quando esse framework teórico ele ganha músculo e um grupo de acadêmicos começa a estudar, e na ciência normal é importante a questão da replicabilidade, né? Então, quando a gente começa a ver que existe muita replicabilidade e comprovação desses frameworks, eles podem mudar de status e se transformar numa teoria. Agora é independente do fenômeno e do método, né? Então, isso vai muito, digamos, pela questão da validação entre os pares e também dos journals, né? Porque alguns autores já são mais conhecidos, sim, eles têm mais legitimidade e eles logram propor teorias, né, com maior ou menor facilidade. Agora, na verdade, se a gente observa as teorias na área de estratégia, não são muitas, mas existem vários frameworks conceituais ou teóricos que buscam explicar diferentes coisas na área de estratégia. Então, por exemplo, o Canvas, Business Model Canvas, ele é um framework conceitual, não é teórico. Ele é mais aplicado na área prática, apesar de ter muitos papers, né, que falam do Canvas, mas aqui eu entendo que é uma evolução, né? Então é conceito, framework conceitual, framework teórico e teoria. Para nós que somos brasileiros e a maioria de nós que não somos, né, doutores, acadêmicos internacionais, é muito difícil propor uma teoria, porque a gente precisa ter a validação entre os pares, a legitimidade da comunidade acadêmica e uma maturidade de trabalhar com esses conceitos, né? Então, como construir, né, os frameworks conceituais e teóricos? Eu imagino que aqui a maioria das nossas contribuições vai ser mais de frameworks conceituais. Bem, a primeira etapa, e só adiantando, toda essa apresentação foi estruturada num artigo que eu publiquei na Internext. Eu acho que esse artigo é de 2022, porque tem duas versões. Então, todo esse texto vem do artigo, tá? No final vai estar a referência para vocês. E se vocês quiserem aprofundar, isso está escrito da mesma maneira no artigo e com mais detalhes. Então, acho que o primeiro passo, quando a gente vai escrever, né, uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado,
um artigo ou uma pesquisa, o que que a gente faz? Qual a primeira etapa? A primeira etapa é a pesquisa bibliográfica, né? Esse nome nem é o melhor em português, porque bíblio vem de livros. A gente quase já não usa livros, né? Então, seria uma pesquisa bibliográfica em documentos, né? Artigos, livros. E existem dois caminhos. Eu lembro que, na verdade, na minha dissertação de mestrado, eu não fiz essa pesquisa bibliográfica de uma forma tão estruturada. Então, acho que aqui vale uma primeira pergunta, e mais para os mestrandos, se alguém for voluntário e quiser responder. Como é que vocês definiram um critério para fazer a pesquisa bibliográfica? Isso significa onde vocês estão buscando os artigos e por quê? Quem gostaria de compartilhar onde vocês estão buscando os artigos e por quê? Então, estamos tímidos, né, aqui. Opa, posso responder? Pode, adiante, Isadora. Eu gosto de sempre pesquisar na Web of Science e na Scopus, né? São as minhas principais bases, pelo fato de serem bases internacionais, pelo fato de serem bases. Eu, inclusive, tenho um artigo de 2016, eu não vou lembrar o título, que explica como as bases como elas são compostas, né? E existem vários critérios, então ele coloca as principais bases, as mais respeitáveis, e a Web of Science e a Scopus, nesse artigo que foi publicado, inclusive, numa revista 1, foi colocado assim como excelentes bases de dados, né? Para o campo da administração, né? Porque cada área tem o seu campo. E eu gosto muito da Spell também. Ok. Então, a Spell é uma realidade, né, uma base de dados brasileira, Web of Science, Para bases Scopus, brasileiros, isso. internacional. Muito bem. Então, Isadora, eu vou falar que você é time base de dados, que é uma possibilidade, existem várias. Agora, o interessante é que, Isadora, quando você diz eu vou usar uma base de dados, já não é uma pesquisa simplesmente bibliográfica. Por quê? Porque você está tentando sistematizar. Então, é um pouco diferente, porque a pesquisa bibliográfica não precisa ser sistemática. Você pode simplesmente falar, eu vou fazer uma pesquisa buscando esse assunto ou procurando referência sobre esse assunto e não ter um processo de organização e sistematização por trás. E isso gera alguns problemas. E usar a base de dados também gera alguns problemas, tá? Então, acho que o caminho hoje, o que está mais na moda, é esse, né? Scopus e Web of Science. Então, eu vou fazer aqui um papel de advogado do diabo. E o que está acontecendo com meus alunos? Os que têm, os que estão estudando temas de investigação muito novos, por exemplo, empresas unicórnios, são as startups, que atingem valor de mercado de mais US$ 1 bilhão, é uma literatura nova. O que, que acontece nas bases de dados Web of Science Scopus? Aparece muito pouco artigo, e os artigos que aparecem são de muita baixa qualidade. Então, que interessante, para algumas coisas funciona muito, para outras, no meu ponto de vista, não funciona. E aí, o que que eu faço, né? Uma reflexão. A gente vai responder mais adiante. Então, a questão, né, aqui, por que a gente faz uma pesquisa bibliográfica? Porque a gente tem que identificar e organizar conceitos-chave, verdade? Buscando propor modelos analíticos e se é um estudo quantitativo, hipóteses. Um doutorado, em geral, pedem, né, que a gente tenha hipóteses. Mestrado, nem tanto. Agora, o que que é importante, né? A gente tem que posicionar nossa contribuição do debate, no debate acadêmico. E assim é importante identificar as lacunas de investigação, né? As lacunas de pesquisa. E como é que eu posso identificar as lacunas de pesquisa? Justamente fazendo uma sistematização da literatura. Então, a primeira dica é: sim, é interessante aplicar métodos de sistematização de literatura, mas uma pesquisa bibliográfica pode ser elaborada de maneira não sistematizada. Agora, quando eu faço uma revisão de literatura de uma forma não sistematizada, o que que isso gera de problema? Subjetividade. Porque se eu estou elegendo essa amostra
baseada na minha conveniência e na minha lente de análise pessoal, eu gero subjetividade. Quem sabe, né, dependendo da área que a gente está afiliado, se é né, ciência normal, positivista, não é recomendado que os seus critérios, né, de investigação sejam subjetivos. Então, se eu quero ter maior rigor, profundidade e transparência nessa pesquisa bibliográfica, o que eu vou adotar? Uma metodologia que se chama sistematização de literatura. E quando eu estou sistematizando a literatura, eu vou identificar, selecionar, avaliar e organizar uma amostra de estudos científicos produzidos num campo de conhecimento em um determinado período, certo? Até aí chegamos, faz sentido? E quando eu sistematizo, o que acontece? A ideia é diminuir essa subjetividade. E a gente chama essa subjetividade de vieses. Porque a essência, né, do conhecimento acadêmico é replicar, né, para gerar confiança. Se eu posso replicar, significa que ele é confiável. Não vou discutir se esse é o melhor critério ou não, porque para os interpretativistas, quem sabe, não faz sentido, não é interessante, mas é a maioria, né? A gente está na área de negócios, administração de empresas, e a maioria dos estudos produzidos na área de negócios sim vem de uma origem positivista e da ciência normal, e esses são critérios, né, mais validados e mais aceitos. E aí eu proponho aqui uma divisão. Quando eu vou sistematizar uma literatura, eu tenho dois caminhos. Um caminho mais quantitativo, e a gente chama de bibliometria, né? Geralmente, a bibliometria, o que que é? Entrar nas bases de dados, ter as palavras-chave, juntar uma amostra de artigos e fazer uma descrição, na verdade, né? O que eu vejo é que chega a ser uma descrição. E aqui um problema maior, porque se eu estou dizendo, né, que a bibliometria é um estudo quantitativo, como é que eu faço generalização de uma amostra quantitativa com um número de artigos como, sei lá, 50, 60? Então, na minha cabeça, como editor e como pesquisador, nunca faz sentido, isso é um erro que eu vejo muito no Brasil, publicar bibliometrias com 50, 60 artigos. E eu acho que na aula número um de estatística diz, né? Se a amostra é pequena, o que que acontece? A confiança baixa, né? Então, é o princípio de estatística. Então, como é que eu vou generalizar, né, todo um campo de estudo a partir de uma amostra tão pequena? Então, uma primeira reflexão. Existem várias técnicas. A segunda técnica que eu vejo que é muito usada, eu acho que até vai ter um workshop no SEMEAD, é a meta-análise. Mas a meta-análise, geralmente as amostras são maiores, e a meta-análise, uma coisa interessante é que ela busca propor teorias a partir de resultados dos estudos anteriores. Então, uma técnica muito interessante, mas ela é puramente quantitativa, e ela não é tão descritiva. Agora, sim, eu quero sistematizar a literatura. Cheguei numa amostra, minha amostra não é tão grande, o que que eu posso fazer? O que eu chamo de revisão sistemática de literatura, ou revisão integrativa de literatura. Acho que em português a gente pode chamar dos dois nomes. Então, uma revisão integrativa de literatura, no meu ponto de vista, é trabalhar essas amostras pequenas. O que que é uma amostra pequena? É o que eu consigo ler e sistematizar. Então, vocês conseguem ler 30 artigos, 40 artigos, verdade? Eu acho que até, não sei, 60 artigos seria possível ler em profundidade, mas geralmente uma revisão integrativa de literatura, ela se faz com 30, 40 até 50 papers. E qual é o objetivo da revisão integrativa? Ela vai buscar analisar essa quantidade menor de artigos com maior profundidade analítica. Não é descrição de dados. A descrição tem valor? Claro, mas eu não vou conseguir propor um framework conceitual ou teórico fazendo descrição de dados, certo?
Então, existe alguma técnica que me ajuda a analisar com profundidade artigos acadêmicos e criar frameworks teóricos e conceituais? Sim, é a revisão integrativa de literatura. Uma referência que eu gosto bastante é o Torraco. Então, o que que ele propõe? Que o objetivo principal da revisão integrativa é analisar, criticar, a bibliometria em geral não busca criticar, sintetizar um corpo representativo de artigos sobre um tema específico. E a gente vai procurar o quê? Integrar esses achados por meio de modelos analíticos, buscando contrastar e convertir isso em diferentes modelos. E isso é diferente da bibliometria, porque na bibliometria eu não estou buscando contrastar nada, é verdade? Eu não estou buscando criticar, geralmente. Eu estou buscando entender o que foi produzido num campo de conhecimento. Agora, como é que eu começo a fazer essa revisão integrativa de literatura? Até aqui tudo bem? Entenderam a diferença? Porque no Brasil a gente faz pouca revisão integrativa, a gente faz muita bibliometria. E muita bibliometria com uma amostra pequena. Carlos, adiante. Meu querido Gabriel, bom dia, boa tarde a todos que estão presentes. Eu sou o professor Jesus. Eu gostaria que você detalhasse melhor, que pela sua fala você está trazendo a revisão sistemática da literatura como sinônimo da revisão integrativa da literatura. É isso? Ou existe também diferentes aportes de construto quando eu faço uma revisão sistemática da literatura ou quando eu faço uma revisão integrativa da literatura ou simplesmente revisão integrativa? Não, aqui assim, todos esses métodos que estão no meu slide, eles são sistematização de literatura. Aqui, revisão integrativa é um tipo. Eu colocaria aqui para ficar mais fácil revisão integrativa e não sistemática, mas podem ser usadas como sinônimo. A questão é, métodos que buscam sistematizar se dividem em quantitativo e qualitativo. Um método quantitativo de sistematizar literatura é a bibliometria, outro, a meta-análise. E quando eu busco, né, analisar uma amostra menor para propor um framework teórico, eu vou chamar de revisão integrativa de literatura, que é um método de sistematização. Então, os métodos de sistematização se dividem, né, em várias metodologias, e aqui eu estou dividindo com vocês três delas, tá? Sou Gabriel, se me permite, eu sou a professora Solange, sou professora da UFSC aqui em Florianópolis, e a gente no nosso laboratório aqui de liderança e gestão responsável, a gente trabalha bastante com revisão integrativa, inclusive no programa do qual eu faço parte, que é o programa de engenharia e gestão do conhecimento. Aqui no programa a gente também trabalha bastante com revisão integrativa. E a gente faz uma diferenciação aqui bem clara da revisão sistemática da literatura, da revisão integrativa, às vezes a gente até chama de revisão sistematizada integrativa, é que na revisão sistemática da literatura, a gente só deve utilizar artigos empíricos, enquanto que a revisão integrativa, ela permite que a gente considere tanto pesquisas teóricas quanto pesquisas empíricas, quantitativos e qualitativos, enquanto a revisão sistematizada, ela pressupõe aí, né, que a gente tenha dados empíricos, uma pesquisa empírica, né, e separar o que é qualitativo do quantitativo, não juntar tudo na mesmo tipo de análise. Então, isso nos dá aí uma divisão clara, né, considerando que a revisão integrativa é um tipo de revisão sistemática da literatura, né? Sim. Permita-me dialogar também com a Solange e seguindo a corrente dela. Eu sou da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e lá a grande maioria também de programa de mestrado em administração e doutorado em administração, nós lá também fazemos uma distinção
né, entre essas duas abordagens. Todas elas pertencem a um grupo maior que é a revisão de literatura ou pesquisa bibliográfica, se assim chamar, né? Mas lá nós distinguimos também, diria fortemente, entre o que é uma revisão sistemática da literatura de uma revisão integrativa da literatura, ou simplesmente revisão integrativa. Para nós lá, nós trabalhamos, e é um conjunto de professores, são mais de 50 professores na pós. Lá nós trabalhamos uma revisão sistemática da literatura apenas com dados, com artigos científicos coletados nas principais bases, né? Pode ser Scopus, Web, Direct Science, ou a combinação desses três, ou de duas, enfim. E aí nós só tratamos o que for coletado de artigos De científicos. empíricos, né? Já a, não pode ser também teórico, né? Agora, já a revisão integrativa, ela abre o campo, porque é permitido que eu também ter como base não apenas os artigos científicos publicados nessas bases, mas também coletar dados do que estão nas dissertações, nas teses, nos jornais, em documentos, ou seja, eu amplio o meu campo, né, de investigação e de coletas. Porque nem sempre até a ciência publicar algo, tirando o pessoal da medicina, de tecnologia, mas nós que somos um pouco mais reativos na área da administração, nem sempre, até pela demora de um artigo ser publicado, né, 6 meses, um ano e meio, um achado hoje ele demora para ser publicado. Então, a gente recorre, né, à revisão integrativa para coletar outras fontes de dados mais atualizadas ou mais rápidas do que os artigos científicos, principalmente nesses journals que levam quase 2 anos para ser publicado. Aqui nós trabalhamos com essa diferenciação, tá? O- Muito bem, deixa eu só. Eu entendo que temos visões, né, de todos diferentes e complementares. Então, sistematizar, né? Sistematizar significa trazer um método, indiferente se é empírico, qualitativo ou quantitativo. Então, quando a gente está falando, a gente está falando métodos de sistematização de literatura, significa analisar artigos com método ou uma metodologia diferente, mas alguns entendem, né, por nomes diferentes. Então, uma metodologia é bibliometria, outra metodologia é meta-análise, outra metodologia é revisão integrativa de literatura. Em português fica mais fácil de entender e é o melhor nome, revisão integrativa. Então, para eu sistematizar, eu tenho que usar uma metodologia. Existem várias metodologias. Aqui eu coloquei as principais que eu vejo que se usam no Brasil. Agora, o que a Solange trouxe é interessante. Aí não tem a ver com sistematizar, tem a ver com seus critérios, né, de investigação. O que que eu vou fazer? Porque existem estudos empíricos que usam dados e existem estudos conceituais que não têm dados. Agora, os estudos empíricos também se dividem em qualitativo e quantitativo. Então, a gente está trazendo aí várias variáveis, né? Então, vou sistematizar, vou usar um método, sim ou não? Quando eu uso esse método, como é que eu vou fazer essa comparação de artigos? Eu vou usar apenas estudos empíricos, e se é empírico, eu vou dividir em qualitativo e quantitativo. Eu posso fazer revisão integrativa misturando estudos conceituais com estudos quantitativos. Eu entendi que assim, são decisões de pesquisa diferentes, né? Agora eu pergunto a Solange, entendo porque vocês fizeram isso. Agora, existe algum autor que, no ponto de vista acadêmico, sugere fazer essa divisão que vocês fizeram? Ou vocês fizeram essa divisão pela questão da prática, que vocês observaram que facilitava analisar esse corpo de artigo, seguindo esse critério que você propôs?
Então, eu agora, a gente já tem trabalhado tanto com essa ideia que eu não saberia te dizer qual é a referência fundamental que a gente utiliza. Mas como a revisão sistemática da literatura, ela é baseada num protocolo rígido, né, de tipo o protocolo Prisma, por exemplo, de análise e seleção dos dados, a gente não mistura realmente quantitativa com qualitativa. A revisão sistemática da literatura, ela busca essa evidência, né? É muito. Eu gostei que tu usasse o Torreico aí, porque ele é muito da área das ciências sociais, diferentemente da Whitmore, por exemplo, que ela é muito voltada para a área da saúde, né? A gente usa essas duas referências na revisão integrativa da literatura, mas faz essa distinção, sabe? Não mistura, né, na revisão sistemática da literatura só trabalhos com evidência, né? Só trabalhos empíricos e principalmente aí voltados para as evidências, né, científicas, enquanto que a revisão integrativa ela permite uma visão muito mais abrangente para sistematizar o conhecimento, onde eu posso usar dados teóricos, empíricos, dados quantitativos, qualitativos, ela me permite essa abrangência maior dos estudos para análise. Eu posso Então, procurar aqui e aí qualquer coisa eu compartilho com vocês aqui no grupo. então você propõe que Ah, quando se mistura tudo isso, não é integrativo e sim revisão sistemática. A sistemática Como eu uso só dados empíricos, isso. E separo os a resultados. integrativa não importa se é só empírico ou não, isso eu Exatamente. não, para falar a verdade, assim, eu não vi essa distinção, né, nas pesquisas que eu fiz de autor. Eu acho que Uhum. isso poderia ser parte de uma decisão do pesquisador, justamente se eu pensar no Prisma, meus critérios de inclusão e exclusão. Agora, Sim. eu vejo que sim, na minha área de estratégia e inovação, dependendo do design que eu vou fazer do meu artigo, eu não vejo problema em misturar estudos conceituais com não com empíricos, qualitativo com quantitativo. Agora é uma boa pergunta se em português e inglês muda o nome, né? Agora a minha lógica aqui é sistematizar é ter um método, uma metodologia. As metodologias eu estou propondo que se dividem em quantitativa e qualitativa, e o que eu acho que é mais interessante para uma tese de doutorado ou para uma dissertação de mestrado é não gerar uma bibliometria que é descritiva e sim buscar integrar conceitos. Então, agora Concordo. é uma boa se me reflexão. permite, Gabriel, Uhum. até complementando, tentando na resposta da colega Solange, a pergunta que você fez, nós temos autores nacionais, artigos publicados, bem conceituados aqui, né, você é brasileiro, aqui no Brasil, tanto os autores nacionais como autores internacionais que fazem essa clara distinção, tá? É, isso aí depois, aí, em outro momento, a gente pode trocar e-mail e eu mandar uma lista que eu tenho, que eu passo para os meus alunos, dessas revistas. O que nós estamos aqui em consenso é que a pesquisa sistemática, ela requer um padrão, né, uma sistematização, um conjunto de etapas que nós podemos usar tanto o modelo Prisma, como eu uso o Parcival, né? Mas normalmente, então, ela segue umas etapas, segue rotas de procedimentos, etapas que o aluno pesquisador ele tem que seguir e para que seja inclusive reproduzível e auditável isso. Então, aí é que se encaixa o termo sistematização, né? Então, aí a gente segue em consenso. É uma corrente de consenso. Ao contrário disso, se eu não usar um método, se eu não usar regras claras, sistemáticas, né, padronizadas e que possam ser reproduzidas, aí fica apenas uma revisão bibliográfica e não uma revisão sistemática. Agora, os autores, inclusive tem o Instituto Cochrane nos Estados Unidos, um livro aí eu considero seminal, que ele separa bem essas vertentes. E aqui nós temos o Botelho, o Buffalo já trabalha mais com levantamento bibliométrico, que também tem a sua aplicabilidade, sobretudo para reconhecer os principais autores, as obras seminais sobre determinados temas,
né? Mas efetivamente depois é que a gente faz a revisão sistemática da literatura ou revisão integrativa da literatura. Aí vai depender do objeto de pesquisa até onde o pesquisador quer chegar. Muito bem. Essa é a questão, né? Não sei se seria uma crítica, porque eu também acho que uma pesquisa bibliográfica é válida, né? Uma revisão de literatura básica ela é válida. Só que a questão é, como acadêmicos, como é que a gente pode sistematizar, né? Sistematizar seria aplicar métodos. Então, os métodos, né, a gente propôs os anteriores e pensando numa revisão integrativa, como é que eu começo, né, esse processo? Então, aqui eu me inspirei em vários autores, tá? E pela prática também. E eu não sei se vocês conhecem esse livro para mim ele é interessante. Ele é um livro de análise qualitativa de dados. Só que quando a gente está analisando artigos, né, eu entendo que é interessante porque os artigos eles trazem conceitos, né? A meta-análise eu posso analisar os números que estão nos artigos, mas a ideia aqui da revisão integrativa é analisar conceitos que os artigos trazem. Então, esse livro ele é interessante por quê? Porque ele faz uma sugestão. Antes de você começar a desenhar sua pesquisa, a apresentar sua pesquisa qualitativa, ele propõe que você apresente os displays. Display seria o mesmo que um template. Com os quadros, as tabelas em branco. Isso vai ajudar você a desenhar a sua pesquisa. E nesse livro tem vários exemplos de templates, né, de displays. Então, por exemplo, eu estou trabalhando sobre o tema de estratégia. Estratégia de inovação aplicada a multinacionais brasileiras. Depois que eu termine de fazer essa sistematização da literatura, o que eu quero apresentar para os leitores, né? Que tipo de informação? Então, aqui é uma dica interessante desses autores, que é pense nos seus displays, nos seus templates, antes de escrever o paper. Isso vai te guiar no processo de buscar informações nos artigos que você está avaliando. Agora, óbvio, antes disso, uma etapa importante e isso também vejo que é uma falta de cuidado de muitos alunos, é não elaborar um protocolo de pesquisa antes de fazer a sistematização da literatura. Então, o que é importante aqui? A gente fazer perguntas que vão guiar a gente nesse processo de sistematização de artigos. Então, duas dicas faça um protocolo. Dois, já pense nos outputs que você vai querer para apresentar os dados, porque isso vai te ajudar a sistematizar os artigos. Deixa eu ver aqui que tem algumas mãos levantadas. Acho que é a Neila. Boa tarde. Não, só uma curiosidade, porque na projeção eu não estou conseguindo ver qual é o autor desse Qualitative Data Analysis, Ah, esse livro que você está se falando. chama Miles. Vai aparecer no final, nas referências? Não, aqui se chama Miles Huberman e Saldanha. Esse que mandaram aí no Ah, chat. tá, que está no chat. Obrigada. Agora, como eu comentei, todas essas referências elas estão no artigo original, tá? Que no final eu vou compartilhar a referência com vocês, que é o que eu publiquei na internet em 2022. Então, aqui são dicas. Esse livro é um livro caro, mas é muito interessante porque ele faz essa reflexão. E o ponto um, né, das revisões integrativas de literatura é realize seu protocolo. Então, muitas vezes eu vejo que o aluno ele só tem uma ideia do tema que ele quer investigar, mas ele não sabe o que ele vai investigar. Então, é a história da Alice, né, no País das Maravilhas. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, o protocolo ele é muito interessante para você conseguir buscar a informação necessária. E aqui eu tenho alguns exemplos. Então, um exemplo do artigo do Torraco, que estuda RH, aqui está a referência desse artigo. Ele estrutura algumas perguntas para fazer a revisão integrativa. Então, aqui, quais fatores influenciam, quais são as implicações, quais são as críticas,
quais são os dilemas. Então, veja que ele estabeleceu 5 perguntas para fazer essa revisão integrativa. Outro exemplo é dos templates, olha só. O que que eu quero extrair, né, dos artigos? Então, vocês podem criar essas tabelas em branco e, a partir, né, do momento que vocês já tenham aí os artigos sistematizados, preencher. Mas olha só, que é a lógica reversa, né? A gente começa pelo final, porque se eu sei que eu quero apresentar isso, eu vou buscar essa informação nos artigos. Então, é interessante. E é óbvio, as perguntas sempre vão guiar o processo. Etapa 2, e aqui é algo complicado também, é identificar os estudos mais relevantes. Eu estava comentando com vocês que os artigos sobre unicórnios existem muito poucos. E os que estão publicados, eles têm uma qualidade muito baixa e não me permitiu criar um framework conceitual. Agora, eu tenho alunos que estudam temas que são muito pesquisados, por exemplo, a adoção de tecnologia. E aí, se é um tema que é muito pesquisado, quando eu coloco lá essa palavra adoção de tecnologia nas bases de dados, vamos lá usar o exemplo Scopus e Web of Science, o que que acontece? Vem 15, 20 mil artigos. Esses 15, 20 mil artigos são bons? Vale a pena eu sistematizar 15, 20 mil artigos? O que que vocês acham? Acho que a resposta está aqui no slide. Deverão ser criados critérios de inclusão e exclusão. Eu gosto muito de revisão sistemática, professor. E realmente um desafio para quem trabalha com base de dados realmente é ter um bom protocolo para que a gente possa ser assertivo, né? Então, por exemplo, um tema bem vasto nessas bases de inovação. Só que tem artigos, por exemplo, que a inovação não é o foco principal, ela só é citada, mas se ela estiver entre as palavras-chave, ela vai voltar na pesquisa. Muito bem, Isadora. Glauco? Ah, indo na linha do que a Isadora comentou, sobre critérios de exclusão, na verdade, talvez até antes disso, uma forma de diminuir esse grande volume, e também é uma contribuição um pouco mais direcionada, é já no começo do processo de busca dos artigos, já fazer um filtro por área, né, por área científica. Uma coisa que eu percebo em algumas RSLs é que as pessoas vão pesquisar temas muito abrangentes, que têm um volume muito grande de publicação, mas a partir das bases você vai ter contribuições da educação, do direito, de outras áreas que não são ali o nosso foco da administração e negócios, e explicitamente as pessoas não fazem o recorte por área de conhecimento. E no meio da análise, você se depara lá com 30, 40, dezenas de artigos que não são da tua área de foco, né, por assim dizer, e que vão ter que ser retirados numa leitura de segundo nível, terceiro nível, né? Gera um retrabalho, gera pouca contribuição efetiva e para um número inicial muito grande ser gerenciado. Isso é interessante, porque eu acho que depende do tema, justamente esse tema adoção de tecnologia, ele é estudado por TI, recursos humanos, estratégia, inovação, e basicamente todos usam a mesma teoria. E aí, como é que eu faço, né? Então, acho que a primeira questão é diferente, a decisão entre que base de dados utilizar e que critérios de inclusão e exclusão. Então, a primeira discussão é que base de dados usar. A moda no Brasil e no mundo é Scopus e Web of Science. Aí a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por quê? E existem alguns problemas, né, nessas bases de dados. E a questão é que essas bases de dados, elas não te trazem os artigos, elas trazem os metadados, né? Então, o primeiro fator. Muitas universidades não têm acesso a esses artigos, certo? Então, a gente fica com os metadados e já, infelizmente, né, a pirataria, que era esse SCI, ele já não pega mais artigos recentes, né? Então, no contexto das universidades brasileiras, o primeiro problema é não tenho acesso aos artigos.
né? Acho que poucas universidades no Brasil têm acesso aos melhores journals, né? Então, assim, depende da universidade, depende da base. Aí, ok, vou trabalhar com um EBSCO, Scopus, Web of Science, só que muitos artigos vão estar repetidos nessa base. Então, também tem que perguntar, como é que eu vou eliminar esses artigos duplicados? O que eu venho trabalhando aqui com meus alunos, e eu acho que está interessante, só que gera bastante erro e problemas, é o R. Esse software R, ele tem e ele consegue fazer isso de uma maneira interessante. Então, veja, essa etapa eu chamo de mais quantitativa, né? Que é escolher a base de dados, ter essa estratégia, né, de selecionar as áreas, os critérios de busca, que seria a equação de busca, né, as palavras-chave, não são critérios de inclusão e exclusão, são palavras-chave. Enfim, essa é uma metodologia muito mais quantitativa. Agora, existem autores, e alguns no Brasil também, que falam: eu não quero ler tudo que publicaram sobre o tema, porque tem muitas coisas publicadas que não têm qualidade. Então, eu prefiro buscar na melhor fonte. E a melhor fonte, segundo alguns autores, são os melhores journals. Então, para que eu vou ver tudo que é publicado se a maioria dos journals não tem um bom fator de impacto? E aí, essa é a proposta desse Journal Quality List, não sei se vocês conhecem. Ele é feito por uma acadêmica chamada Harzin, e ela, na verdade, apresenta diferentes rankings, onde vocês podem ver o fator de impacto dos journals. Então, também é uma metodologia. Eu posso usar base de dados, como faz a Isadora, ou eu posso fazer meu critério de busca alguns journals a partir do fator de impacto. E o fator de impacto no futuro, ele pode ser um critério de exclusão também. Eu vou estudar só os papers com fator de impacto 4, 3, 2, no Brasil A1, A2, né? Então, eu lembro que quando eu estava no mestrado em 2006, meu orientador falou: eu só quero saber o que publicaram na RAI, na RAUSP, na OS e na RAC. Para mim, os outros journals não falam nada interessante. Acho que na época era verdade, não tinha mais que 4 journals que publicavam artigos com uma boa qualidade. Então, é uma metodologia e não é descartada. O que acontece? Quanto mais abrangente é a base de dados, mais artigos a gente vai ter. Quanto menos abrangente, se eu coloco só as revistas brasileiras A1, eu vou ter menos artigos, né? Então, são decisões. Ah, acho que essa semana saiu uma da lista, né? Um dos critérios de impacto mais usados nas grandes universidades do mundo se chama ABS. A lista ABS foi atualizada justamente essa semana. Então, se vocês procuram artigos publicados em journals internacionais de alto impacto, a maioria deles depois coloca um filtro com as revistas com fator ABS entre 4, 4 asterístico, que é o maior, 3. Então, é um bom critério. Agora, como é que eu posso, né, estruturar isso? Então, alguns colegas haviam proposto esse modelo Prisma, eu também acho muito interessante. Ele divide essa sistematização da busca de artigos em 3 momentos, que é a identificação, que é a escolha das bases, é o screening, né, o que eu vou ler, e aqui por último, o que realmente ficou na minha amostra. Podem ver aqui na referência que existe um site, esse site aprofunda essa metodologia. Eu acho muito bacana ver papers com esses modelos que estão aqui, né? E aí tem muito também a questão de conhecer o campo para você colocar os filtros, né? Porque nessa parte inicial, realmente, existe uma questão da gente saber identificar as palavras-chave corretas para buscar na base de dados, as áreas de conhecimento corretas, e, ao mesmo tempo que a amostra tem que ser abrangente, ela tem que trazer artigos conectados com o tema que você quer pesquisar. Senão vai ficar um mundo de artigos. Então, primeira questão: o que eu vou pesquisar? Quais são as palavras-chave? Vou buscar em diferentes bases. Como eu vou excluir os artigos repetidos? E eu vou colocar mais filtros. Então, o que eu vejo que funciona muito
na questão de estudos que se focam em revisão integrativa de literatura em journals de alto impacto, é usar a lista ABS. Porque esses são os melhores journals do mundo. Quando eu digo que eu vou estudar só os journals 4 asterisco, eu já faço que minha amostra seja muito pequena. Então, é um caminho metodológico que eu vejo de autores consagrados, né, a nível internacional. Então, acho bacana estruturar usando o Prisma. E aqui é uma outra ideia que eu proponho, ok, eu vou estudar um orientando meu, ele está estudando empreendimento acadêmico. Como é que eu busco, né, essa palavra na base de dados? Há alguns autores que eles propõem você criar uma lista de sinônimos, que às vezes a gente não escreve da mesma maneira. Então aqui está uma ideia, tá? Como é que a gente faz a lista, como usar essas palavras. Outro exemplo de um orientando meu, ele quer estudar a sobrevivência das pequenas empresas. Então, sobrevivência em inglês pode ser survival, survivability, existem longevity, então você pode usar diferentes palavras, né? Então também, quanto mais abrangente é a minha equação de busca, mais artigos vão aparecer, né, nessa primeira etapa. E isso é uma decisão que a gente tem que ter baseado na leitura das palavras-chave e conhecimento sobre o tema de investigação. Senão, o nosso objetivo, que é a pergunta número 1, quantos artigos existem publicados sobre esse tema específico, a gente não responde se não tiver esses critérios e esse rigor, tá? Então, aqui é outro exemplo de outro paper que diz Project Portfolio or Product Project ou Multi-Project or Sustainable ou Sustainability. Então, essa é uma inteligência que eu vejo que muitos autores não fazem essa reflexão e eles não elaboram bem essa lista de sinônimo. E se isso não está bem planejado, vai impactar na sua amostra inicial. Deixa eu ver aqui o que estão falando nos chats. O Ryan a gente chegou a usar, ele tira duplicados, mas o R ele é um pouco mais interessante para isso. Atlas TI eu acho bacana, dependendo do que você quer propor, porque como a gente havia comentado, quando a gente está sistematizando é muito similar a uma metodologia de investigação qualitativa. Então, sim, a gente pode usar softwares como o NVivo, Atlas TI, ou técnicas de codificação sem software. Esse livro que eu apresentei no início, ele ensina a fazer técnicas de codificação sem software. Esses slides eu posso disponibilizar, mas esse texto saiu do meu artigo, tá? Não tem as tabelas as tabelas e os exemplos, mas ele saiu do meu artigo. Então, no final eu vou mostrar para vocês. Muito bem. Então, aqui a questão, né, 3, avaliar a qualidade dos estudos levantados. Como é que eu avalio a qualidade, né? Isso é subjetivo. A gente já falou, eu posso colocar um critério de fator de impacto. Mas, no final, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa ler o paper. Então, aqui, para avaliar a qualidade, eu estou propondo fazer uma coisa que a gente fazia na escola, né? Os que não são geração Z, eram as fichas, né? Eu lembro que a gente comprava fichas na papelaria, né? Tipo as fichas que o Faustão usa para apresentar programa, e fazia fichamento, né? Não sei se alguém aqui lembra. Então, eu gosto como a gente, né, revisão integrativa, a gente reduziu a amostra para que essa amostra seja possível ler. Então, aqui é um exemplo de como eu sistematizei um paper. Cada um tem uma técnica, mas olha só. Eu começo pelo título, o título eu codifiquei, né, por cores. Então, aqui é um conceito teórico, né, a relevância percebida. Então, se é percebida, eu já entendo que é uma questão cognitiva no nível de análise indivíduo. A área design thinking, quando eu estou falando de design thinking aqui, ele está focando em inovação, como usar o design thinking para inovação. Então, outro código. E aqui são microfundamentos que, na verdade, se conectam com relevância percebida. Então, é uma maneira de codificar teoria, conceito, área. Aí depende da criatividade de vocês. Depois, o que que eu faço na minha ficha?
Tudo isso antes de chegar ao framework teórico. É, eu mapeio, né, no texto a pergunta de pesquisa. Então, aqui eu sintetizei, né? A ideia aqui não é profundizar muito. Tenho alguns orientandos que eles estão usando software para resumir artigo. Alguns softwares conseguem puxar essa informação, eu acho válido, mas tem que o quê? Revisar depois. Não é só mandar o software fazer. Então, isso eu brigo muito com meus alunos. Eu falo, não é só apertar botão, né? Porque nessa história de criar a equação de busca, as palavras-chave, eles estão apertando, apertando, apertando o botão e não estão entendendo o que estão fazendo. Não, senhor. Pode fazer a tábua de adjetivo, vamos analisar por que essas palavras e não outras, por que esses artigos e não outros. E esses softwares eles dão muito problemas. E muitos critérios, né, do Web of Science e do Scopus, eles não são idênticos. Então a gente precisa refletir no que está fazendo também. Sr. Gabriel, uma perguntinha só. Você usa inteligência artificial em alguma etapa dessas da pesquisa? Eu estou fazendo esse teste, então, como eu comentei, eu não lembro o nome desse software que meu aluno usou, que é para fazer o que eu fiz aqui manual, esse software faz. Tem alguns. Hum. Tem um plugin do ChatGPT que eu acho que aparece. Eu vi, pelo que ele fez, que é bacana para a gente economizar tempo e não ter que. Porque aqui eu estou copiando e pegando, colando, né? Copia e cola, copia e cola. Demora. Então, a lógica de usar a inteligência artificial, no meu ponto de vista aqui, seria o software resume e a gente valida, não exclui a parte humana. Sim, com O certeza. que a colega falou, duplicidade, o Ryan é um software de inteligência artificial. Para só excluir a duplicidade e gerar gráficos iniciais, ele faz bem. Só que eu não lembro o problema que ele gerou. Gerou um problema assim na duplicidade e eu acho que não bateu com as informações do R. Então a gente está Uhum. testando. Isso é novo, né? A gente não usava. Agora acho que é tipo a aula de matemática que o professor falava, né? Antes de usar HP, você tem que saber fazer a fórmula. Então, eu ainda acho que é ótimo usar uma ferramenta, mas aqui é a lógica, né? De como fazer e se der para automatizar, perfeito. Então, aqui nessa etapa eu achei interessante, mas ele peca assim um pouquinho. Então, acho que é poupar esse tempo de copiar e colar e aí é um tempo de revisar, né? E complementar. Então, aqui eu usaria inteligência artificial. Quando eu estou usando R, as fórmulas que eles geram, né, os prompts do R, eles já estão usando o ChatGPT para refinar esses prompts. Então, também aí já usa inteligência artificial. Agora, toda essa parte de design não dá para usar inteligência artificial. De pensar quais áreas de conhecimento, qual o fator de impacto, enfim, aí. Também outra dica, quando a gente está usando o R, eu consigo colocar esse filtro de fator de impacto no R. Então eu peço para eles no final, eu quero que vocês coloquem apenas os journals ABS List da área de inovação, RH, estratégia. Isso a gente consegue fazer com R. Não chamaria de inteligência artificial, mas usa um software. Agora, nessa etapa de fazer a ficha, né, dos papers, a gente consegue usar software sim. 100% não, mas está evoluindo. Então, aqui são exemplos, né, de como eu faço. Porque o artigo é relevante, o que que ele trabalha, né, isso é um pouco extenso. E daqui, depois que eu vou criar as tabelas. Então, é bem trabalhoso a fazer a revisão integrativa, não é bibliometria. A bibliometria é mais rápido e mais fácil. Então, aqui os resultados que ele chegou, bem manual. Depois que eu faço a ficha de todos esses papers, o que que eu vou buscar? Sintetizar esses dados. E aí sim vocês veem que as maiorias dos autores fazem essas tabelas, né? Com resultados. Então, aqui acho que é do Bezanco também, é do mesmo artigo. Desculpa, do Torraco. Esse é o mesmo artigo do Torraco. Então, depois que ele fez as perguntas de pesquisa, ele transformou essas perguntas numa tabela. Agora, antes de eu chegar nas tabelas, eu sim, né, faço um resumo desses artigos. E aí a etapa seguinte, né, seria você integrar.
E esse é um framework, né, integrativo, que é transformar dados em um modelo. E isso não é fácil, né? Bem complicado, porque você precisa absorver tudo que você analisou, conectar esses resultados e propor algo diferente. E é aqui que eu acho que está o pulo do gato, que eu sinto que falta na maioria dos artigos. Então, a ideia toda aqui é chegar. Critérios de qualidade. Antes de falar dos critérios de qualidade, eu não sei se vocês querem compartilhar experiências, alguns pontos relacionados a esse processo, né? De fazer toda essa etapa de sistematização, né? De teoria para chegar nos frameworks. Então, acho que até aqui não é tão complicado, né? Porque aqui é mais uma parte um pouco mais menos complexa. Agora, chegar no modelo integrativo é difícil, porque exige muita leitura e conhecimento. Muitas revisões integrativas de literatura não propõem modelos. Então, a gente poderia parar aqui. Então, agora eu vou, antes de falar dos critérios de qualidade, se vocês Ô, querem. Gabriel, Uhum. Gabriel, Sim, sim. a título de até responder a sua pergunta sobre os tipos de software os aplicativos, os meus alunos usam bastante o Iramutec, Uhum. o Atlas TI, o SourceView, o Viewer, e tem mais um outro que eu não estou. O EndNote. São vários aplicativos, softwares que organizam todos os. São softwares de organização, né? Eles pegam todo aqueles artigos, né? Aqueles materiais, aqueles textos que você selecionou depois que você fez todo esse filtro, né? Aí ele pega todos esses artigos, transfere para o EndNote, o EndNote alguns desses conversam entre si, né? E aí ele organiza todo esse texto e aí começa, então, você tem os textos aí que você pode ter uma primeira leitura só dos resumos, né? E aí você vai fazendo esse joguinho, esse arranjo. Na verdade, você vai brincando um pouco com essas palavras para ver o display, né? O que vem de resultado, qual é o produto que esses softwares te entregam, né? Dentro do que aquilo que você pretende fazer, né? Então nós temos o Iramutec, nós temos o Atlas TI, nós temos o EndNote, nós temos o Pafisal, né? E o uso a professora perguntou, Solange, né? O uso da inteligência artificial, eu ainda não me sinto muito confortável, porque eu estou começando a trabalhar, eu estou fazendo essa brincadeira também de texto, ver como é que ele responde, porque a inteligência artificial ainda ela nos causa algumas surpresas, né? Ainda bem, né, que a gente, o ser humano com a inteligência, vai falar. Eu mesmo fiz um teste com a inteligência artificial por alguns artigos meus que são escritos, e, portanto, eu sabia todo o teor textual, e ele fez algumas coisas, fez umas viagens muito doida, né? E ou não complementou, não utilizou muito abordagens conceituais próprias, definidas, então, mas que a inteligência artificial também ajuda bastante, mas depois a gente tem que minerar essa escrita, tá? E não sei se foi uma contribuição essa minha fala. Sim, eu acho assim, a questão da inteligência artificial. Eu também faço parte da velha geração, digamos assim. Eu acho que para a gente faz sentido esse argumento, para mim também. Agora, para meus orientandos não faz muito. Por isso que eu reclamo, eu falo, não, isso não tá. No final do dia, eles têm uma mentalidade diferente, ok, mas o resultado tem que, né, entregar. E não entrega quando eles automatizam tudo. Por isso que eu sempre falo, não é só apertar botão, eles ficam bravos. Então, não é só apertar botão. Eu esqueci de falar do Mendeley ou do EndNote. É, o Mendeley, acho que o software que você colocou, eles ajudam em diferentes etapas. No meu artigo também, eu faço aí uma ponte entre qual etapa e qual software. Isso aí é uma coisa que a gente pode planejar. Eu uso o Mendeley, não o EndNote, mas acho que o EndNote para fazer bibliometria ele é melhor. Agora, o que seria o EndNote e o Mendeley?
eles são softwares de biblioteca de artigos. Eles não são para os metadados. Então, eu também acho isso um pouco absurdo, você fazer todo um estudo bibliométrico sem ter os artigos, só os metadados. Então, assim, é, os demais softwares que você comentou, um é para codificar, né, para você gerar as categorias teóricas, e o outros softwares, eles são para criar os gráficos, né, as imagens. Então, VoxViewer, então cada um tem uma utilidade. No final do dia, realmente é bacana, porque a gente tem várias ferramentas, é igual uma cirurgia, né? Você vai pedindo bisturi, abridor. Então, são vários softwares diferentes para várias etapas diferentes. Tem algum software que faz tudo? Não. Não tem. A gente tentou, um aluno falou desse Brian, não faz, cada um faz uma coisa. Tem que usar? Não tem também. Pode fazer tudo artesanal. Mas se o software ajuda a poupar tempo, né? Eu tentaria poupar tempo. Qual é a tendência que eu vejo? É fazer tudo em R. Meus alunos que não sabem programação estão conseguindo fazer coisas bacanas. Só que no final do dia eu também falo, eu não quero ver a bibliometria, eu quero ver a revisão integrativa. E aí é muito complicado. E a bibliometria, ela também não é bem feita. O que eu gosto de fazer? Que eu até vejo que alguns papers estão fazendo isso. Dividir o artigo em dois momentos. Um primeiro momento quantitativo, que é a bibliometria rápida, digamos. Coloco o filtro no Prisma. Aí o meu N, né, fica mais baixinho, porque eu só vou ler os artigos de maior impacto. E quando eu leio os artigos de maior impacto, eu consigo fazer a revisão integrativa qualitativa. Então, o que eu gosto bastante é misturar quantitativo e qualitativo. E uma dica no qualitativo, porque se eu estou usando base de dados, as bases de dados muitas vezes não tem todos os journals. Então, tem uma técnica que eu acho que chama Snowball, que é, ok, você fez toda a parte quantitativa, usando bases de dados, os critérios de inclusão e exclusão, só que no final tem papers que ficaram de fora. Não tem problema, eu crio uma outra etapa no meu Prisma, que é um novo critério de inclusão qualitativo, Snowball, trazendo referências das referências de papers que eu acho que vão acrescentar. Aí, Solange, o meu feeling é assim, eu não faria tanto essa divisão de quali e quanti. Eu acho que eu faria no desenho do prisma, nessa última peneirinha. Talvez, aqui eu só comparei qualitativa, então eu não sei. Eu acho que talvez é uma boa pergunta. Eu, na verdade, eu sou muito contra a bibliometria, não sou a favor. Eu fiz um estudo, espero publicar em breve, mas me dá medo um pouco de publicar, que eu analisei as bibliometrias feitas no Brasil. Aí a gente vê os autores, né, que mais publicam, fazendo bibliometria, o que saiu das bibliometrias. A maioria, eu como editor, não publicaria. São muito mal feitas, não têm critérios bons, não geram conhecimentos novos, não geram uma agenda de publicação. E aí, falando já, adiantando os critérios de qualidade, é descrição de dados. E agora a inteligência artificial descreve dados. O que me importa saber que os artigos cresceram 20% no último ano? Nada, e eu sei ler o gráfico, né? Então, essa informação para mim não é relevante. Agora, por que cresceu, né? Eu tenho que buscar a história por detrás, por que cresceu, e aí não é descrever dados, é interpretar dados. E a gente não faz isso. E a maioria dos papers não faz isso. E isso é quantitativo, né? Digo, da metodologia. Quando você vai para a metodologia de revisão integrativa, que é qualitativa, você é obrigado a fazer mais interpretações. Agora, um problema das bibliometrias é justamente esse, chega no nível de descrição. Então, hoje, os alunos apertam botões, né? E a gente também, né? Eu digo, os alunos têm a chance porque estão aprendendo, aperta botão, saem os dados, joga num software, saem os gráficos e já tem o meu artigo. Não é verdade, não vai publicar em journals com fator de impacto alto. Então, é uma crítica. Então, não sei se
Vocês querem, antes de começar a criticar, deixa eu mostrar os critérios de qualidade, mas falar um pouco sobre o desenho anterior, né? Que é a revisão integrativa dessas etapas que eu propus. Se alguém Professor, quer, só uma pode... dúvida antes do senhor passar para o próximo tópico. O senhor falou alguma coisa sobre o EndNote que eu não consegui anotar. Ele não é ele é uma biblioteca, ele não usa metadados. O senhor pode repetir essa parte, por favor? É ele e o Mendeley. Ah, não é que ele não usa. A questão é o seguinte: quando você faz a pesquisa no Web of Science e no Scopus, ele te dá um Excel, né? Entre aspas, no final. Aham. Esses dados que estão no Excel, que se chama nome do autor, título, isso se chama metadados. Ele tira dos PDFs. Os Tá. PDFs são os artigos. Então, o que você extrai das bases de dados, geralmente, nessas tabelas, são os metadados. Só que a Ah, etapa 2 é ler os artigos, né? Então, alguns artigos estão disponíveis, outros não, verdade? é, Então, o que que exatamente. eu faço? Eu faço o download de todos os artigos. Isso não vai acontecer no Spell, porque o Spell 100% está lá, né? Então, Spell você tem metadados mais PDF dos artigos. Então, quando eu tenho o PDF dos artigos, ou seja, os artigos, eu tenho que criar uma biblioteca. E essa biblioteca a gente pode criar no EndNotes ou no Mendeley, e acho que tem outros. Então, o Mendeley ou o EndNotes, ele ajuda a gente a organizar, o Zotero também, a organizar esses PDFs, e ele também lê os metadados, mas os metadados ele transforma em tabela ou em referência. Porque se Sim. você pode ter o plugin do EndNote, do Zotero ou do Mendeley no seu Word, e ele já faz as referências para você. Então, você automatiza esse processo também. Ah, entendi, professor. Obrigada. Agora, o EndNote, ele tem uma vantagem que para bibliometrias ele é mais automatizado. O Mendeley ainda não é tanto. Agora, o EndNote tem uma versão, né, paga. Você tem que pagar para ter mais funcionalidades. O Mendeley ele é de graça com menos funcionalidade. Cada um tem uma vantagem e desvantagem, né? Então, aqui está falando o Zotero, ele tem mais ferramentas de IA. Então, cada um tem vantagens e desvantagens, depende, né, das ferramentas que você quer usar. Mais questões da etapa, porque aí depois disso a gente É, começa a criticar e encerramos. professor, Aham. tem um comentário. Apesar o senhor já declarou que não morde amores pelo bibliométrico, assim, pela abordagem bibliométrica, mas você acredita que uma coisa pode complementar a outra no seguinte sentido? Eu montei uma revisão recente assim e eu separei em duas partes. Uma primeira parte, eu utilizei o R para fazer uma bibliometria, alguns estudos bibliométricos, e de lá eu consegui tirar alguns gráficos interessantes. Um mapa temático, rede de co-ocorrência, de co-citação, e também as mais clássicas, produção científica anual, por autor, por instituição, coisas mais padrão. Uhum. Mas principalmente essas análises um pouco mais estruturadas da bibliometria, do estudo bibliométrico, Uhum. como o mapa temático e a rede de postação de qual ocorrência, eu utilizei como resultado que foi discutido também na parte da análise mais sistemática, na parte mais integrativa. Ao ler os Uhum. artigos, eu fui definindo algumas categorias de análise e a minha interpretação é que conversou muito bem com o resultado do bibliométrico. Então, uma Uhum. fase conversa com a outra e gera ali um corpo de conhecimento para ser discutido ao final, inclusive Uhum. gerando propostas de trabalhos futuros. Claro, eu acho que essa é a questão. Eu não gosto de como as bibliometrias são feitas, mas não é a bibliometria. A bibliometria, a ideia é ser uma cartografia. Você está começando a estudar sobre um tema e ela vai te guiar um mapa. A questão é que a gente não sabe fazer esse mapa no Brasil. Não é que ele não sirva. Então, o mapa ele está em baixa resolução, ele não te manda para os caminhos que você tem que ir, ele está em versão beta. Então, é porque a Ou gente ainda manda não sabe sempre fazer. para o mesmo caminho, É um bom ponto, sempre para o mesmo caminho. Então, a questão é, o que eu faço com meus alunos é justamente o que você está falando, as duas etapas. Primeiro, vamos ver os números, a bibliometria.
Depois vamos profundizar, tentar transformar isso numa revisão integrativa. Agora, minha grande crítica à bibliometria é que ela tende, no Brasil, a ser descritiva. E se ela é descritiva, não vale para nada. Porque se você lê os papers, você tem condições de interpretar, não tem que ler tudo, mas tem que ler sobre a área, né? Então, a questão é que seja não interpretativista, né? Porque essa palavra não é correta, ou seja, que ela traga informação correta, né? Que seja reflexiva, que traga insights e não só uma descrição. Então, minha crítica é a descrição. Agora, são duas coisas diferentes, pode ser que você publique dois papers diferentes, ou pode ser que você complemente. Agora a questão é essa, é que as bibliometrias te gerem caminhos, né, futuros para pesquisar. Deixa eu procurar aqui minha apresentação. A gente quase encerra. Eu quero compartilhar com vocês os critérios de qualidade. Então aqui eu selecionei alguns, tá? E acho que também serve como repassar os pontos principais. Então aqui o que que a gente observa, né? Também como avaliador, orientador. Minha dica, opinião pessoal, baseada em leitura. Tamanho da amostra importa. Se é uma amostra muito grande, você quer generalizar, bibliometria, meta-análise. Se você quer profundizar e criar frameworks integrativos, faça uma revisão de literatura. Uma é melhor que a outra? Não, são objetivos diferentes. Mas, na minha visão, eu ainda não entendo como fazemos bibliometria com amostra pequena. Então, na minha cabeça, isso não funciona. Sei que Gabriel, tem posso, artigos. posso fazer uma perguntinha? O que que os alunos sempre recomendam? Não, não existe esse número muito mágico, né? Mas o que que seria um tamanho ideal de amostra de artigo para a gente fazer uma revisão integrativa, na sua opinião? Sabe que tem, que é aula de estatística, né? Quando a gente está analisando questionário, estatística, teoricamente, a partir de 100, 150, 200, não vem da literatura acadêmica, vem da aula de estatística, né? Então, quando é significante? Então, geralmente vem da questão da estatística. E aí eu lembro que o professor de... Igual a entrevista também fala, né? Qual que é o número mágico de entrevista? É um número mágico, 21. 21 a gente chega no ponto de saturação. Na estatística, depende, mas já seria mínimo a partir de 100. Eu digo, você consegue ler qualitativo, você não consegue ler quantitativo. Então, ler mais de 100 papers já começa por complicar também, né? Agora é intuitivo, mas ainda vou para essas áreas de consigo ler, não consigo ler, regras de aula de estatística. Então, 100, 105, a mais de 200 eu acho que já é bem bacana, mas tem temas de pesquisa que não tem, né, tanta publicação. Outra questão que tem a ver com o tamanho da amostra, falta de alinhamento entre o método escolhido e a pergunta de pesquisa. Então, tem perguntas de pesquisa também que elas dão margens a estudos qualitativos e tem perguntas de pesquisa que dão margens a estudos quantitativos, não é melhor ou pior. Então, por exemplo, as perguntas que eu ensinei no início, que eram do Torraco, elas não são design de bibliometria, elas não procuram quantificar e generalizar. Ele quer entender aspectos específicos da área de recursos humanos. Então, é um design qualitativo. Escolha da base de dados e dos journals. Infelizmente, estamos no Brasil, eu no México, temos o mesmo problema. A gente não tem acesso a todos os papers. Então, isso também complica um pouco, né? Tem papers que discutem isso, qual que é a melhor base, Scopus, Web of Science, Google Scholar. Aqui a reflexão é, procure pesquisar qual é a diferença, o que que o Scopus tem diferente do Web of Science, por que o Google Scholar é diferente, o que que o Web Scopus... Eu acho que tem que entender o que está fazendo, né? Não é apertar botão. Escolha das palavras-chave. Aqui a gente chama de equação de busca. Eu não sei se no Brasil é assim, esqueci. Então, a equação de busca é também importante pensar nessas palavras-chave, senão vai vir muita coisa que você não quer ou não vai vir o que você quer. Não seria Abrangência query ou temporal. string de busca?
Aí é critérios, né, de busca. Aqui é equação. Aham. Então, são os critérios, as palavras-chave, né? E o and or. Abrangência temporal. Esse é outro problema no Brasil. Vou fazer uma bibliometria dos últimos 5 anos. Isso interfere no tamanho da amostra. E se você quer estudar o estado da arte de um assunto, como é que 5 anos vai mostrar o estado da arte? Se são artigos sobre Covid, perfeito. Mas se não é do Covid, eu acho difícil. Ah, vamos subir para 10. Não tem número mágico, mas tem uma lógica. A gente sabe quando começaram as publicações, a gente vê os picos de publicação. E eu acho que se hoje automatizou bastante, não é o primeiro filtro que eu coloco. É um filtro que eu penso em colocar depois, que é a abrangência temporal. Inferências é o que eu estava falando. Não faça apenas descrição. Ontem eu estava numa palestra sobre Big Data e eu não sabia, interessante. Tem níveis de análise do Big Data. O primeiro nível é descrição. Depois tem outros níveis, preditivo, e outros. Então aqui a gente não quer descrição. Você está lendo, você é um especialista sobre o assunto, você está escrevendo um paper para mostrar o caminho das pedras para as outras pessoas. Então a gente precisa aqui ter inferência. Eu lembro que na minha classe, na minha aula de estatística que eu fiz na GV, o Laredo sempre falava isso. Quero inferências, inferir, não é descrever. E por último, como a gente comentou, eu acho que, né, existe uma rota, um desenho dessa investigação, e existem os softwares que sim são bem-vindos, são ferramentas, né? E agora temos a inteligência artificial. Então aqui acho que no nosso desenho é pensar que software vou usar em cada etapa. Então, Mendeley, Note para fazer a biblioteca, base de dados para buscar os metadados, R para gerar os gráficos e tirar a duplicidade, Atlas TI para criar as categorias. Então, acho que vale a pena usar vários softwares que você vai vendo, que você vai gostando, que você tem mais afinidade, e vão aparecer outros, né? Agora, eu acho sempre válido automatizar, mas ainda na minha cabeça é importante, pela Uhum. prática, validar sempre. Então, um aluno estava usando R, ele falou: professor, não existem artigos publicados nos journals ABS sobre adoção tecnológica. E eu, impossível. Esse tema é o mais antigo do mundo. Como é que não tem artigos publicados sobre esse tema nos melhores journals? Ou esse tema não é relevante, ou você fez algum prompt errado. Aí eu fui pegar lá a base de dados original, a gente foi validando, ele deu um erro na fórmula que fez o ChatGPT do prompt. Falei, não, mas isso é óbvio, então não é apertar botão. De novo, acho que é a palavra que eu mais repito, não é apertar botão, não é apertar botão. Então tem que ter a validação humana, tem que ter, né? Igual a prova real que a gente fazia, né? Você usa todo o software que você quiser, mas faz a prova real. Eu acho que da minha parte seria isso. Ah, a parte que todo mundo está esperando, né? Então todas essas referências, menos os exemplos, estão no nesse artigo, que se chama. Aqui eu explico um pouquinho como escolher entre essas três metodologias, tá? Bibliometria, meta-análise e revisão sistemática, revisão integrativa de literatura. Esse artigo eu publiquei em 2022 na Internext, que é a revista da SPM, com a professora Matucci. Aqui está o meu e-mail. E os que quiserem a apresentação, só os exemplos não estão no artigo, eu posso mandar para vocês também, sem problema. Estou pensando se onde eu guardei essa apresentação. Olha, Gabriel, eu queria só te fazer comentários mais do. uma perguntinha, se possível. Uhum. Qual que é o software que tu usas? Ou como que tu fizeste aquela framework, aquele desenho ali? Tu usaste algum software? Prisma. Pô, Não, o outro, do framework ali. Esse, não, do esse? framework. Não. Do que Ah, tem o esse eu framework. copiei. Esse. Esse. Ah, não, eu copiei e peguei, colei de um artigo. Só para vocês verem o que é um Ah, framework. Eu não usei.
Ah, ok, pensei que Agora tinha se podemos construído. perguntar aos colegas. Tem sim, tem softwares. Meus alunos usam muito de mapa mental, softwares de Ah, mapa sim, mental para tá. fazer algo assim. Esse não Uhum. está tão complicado, eu pessoalmente faria num PowerPoint. Agora, se os colegas têm outras referências de software específicos para gerar esse tipo de imagem, adiante. Agora, eles fazem software de mapas mentais. Aqui disseram, ó, Lucid Short. Está interessante, né? Identificar. Eu tentei fazer isso nesse artigo em 2022, mas hoje já existem vários. Meu aluno em geral usa o Miro, que tem essa função também, tem várias possibilidades. Eu acho que eu já vi bastante referências a esse Lucid Shorts também. Bem, eu espero que tenha aí, né? Óbvio, isso não é uma verdade absoluta, é baseado na prática e na leitura que eu tive. Existem outras possibilidades, né, de fazer esse tipo de estudo, outras referências. Essas referências eu validei também, né, a partir de uma bibliometria. O Torraco é um dos principais autores, né, os que eu citei aqui, cito no artigo. Então, busquei fazer essa curadoria no artigo, buscar as melhores referências para cada etapa e explicar um pouquinho de maneira objetiva, né, como tomar essas decisões. Agora, óbvio, existem várias técnicas, né, e várias possibilidades. Então, agradeço pela atenção de vocês, pela participação. Acho que a organização deixou um link. Meu e-mail está aqui para o que vocês precisarem. E desejo sucesso aí, né, para os mestrandos, doutorandos, os orientadores, professores. E aí, a última dica é: não é só apertar botão, tem que usar o cérebro. Não é só. É que até a inteligência artificial aprende com a gente, então ainda existe esse lado humano. Muito obrigado aí e Professor, excelente evento. Aham. tem uma pergunta aqui no chat da nossa colega, da Aline, que eu também fiquei curiosa. Ela pergunta aqui qual a diferença entre modelo conceitual e framework conceitual. Existe diferença ou são sinônimos? Não, isso eu acho que eu tinha explicado no início. Vocês podem profundizar no ChatGPT e vários vídeos no YouTube em inglês eles explicam a diferença. Certo. O framework teórico, conceitual e o framework conceitual e teórico não é igual, é diferente. O framework teórico ele é mais substancial e o conceitual é menos. Existe uma diferença. Então, vocês podem, existem artigos que explicam, vídeos no YouTube, eu acho que vale a pena, é mais complexo explicar, mas não é a mesma coisa. O teórico ele é mais profundo, o conceitual é menos, resumindo assim em pouquíssimas palavras. Mas não é a mesma coisa, não. Tá Vê que ótimo. aqui vem a Obrigada. questão da teoria e conceito, ó, os extremos. Então, um é mais focado em conceito, o outro é mais focado em teoria. Não é a mesma coisa. Ô, Mas a Gabriel, pergunta Obrigada, é professor. sobre a diferença entre modelo e framework. Ah, Modelo não, conceitual e framework modelo. conceitual. Ah, não, modelo em português é o correto. Eu coloquei framework para não gerar dúvidas, mas a tradução ao português seria modelo teórico. Framework eu trouxe a palavra do inglês, né? Mas só para não gerar problema, porque modelo poderia ser mais coisas. Mas modelo é a tradução ao português, modelo teórico ou modelo conceitual. Framework é a palavra em inglês. ô, Gabriel, você vai disponibilizar esse material para a coordenação do evento, para posterior envio ou não? Eu não sei se existe essa possibilidade, mas se vocês me enviarem um e-mail, eu posso mandar ou pelo LinkedIn também. O Eu e-mail eu tinha deixado. mandei um e-mail agora pro Ok, seu da UPAEP. combinado. Eu não Ô, sei, eu acho Gabriel, que não por tem gentileza, esse. você poderia voltar numa lâmina que parece que tem uma tabela aí? Eu não. Outra? Não, não, não. Acho que aí. Um momentinho Uhum. só, por favor. Vou tirar um print aqui. Isso. Essas tabelas em branco, elas vêm desse livro, tá? A ideia. Então, esses autores, não é um só, não, são os quatro, porque eu procurei só no Saldanha, ele não tem. Então, nesse livro em específico, eles propõem essa ideia Ah, dos displays.
faça o display antes. Sei que tem prática, faz bastante sentido, né? É interessante fazer antes o display, porque Você ele te ajuda como um critério de análise. poderia colocar ele de novo, por gentileza? Eu não Qual? peguei aqui. A Ah, tabela, tabela. por gentileza. É só um exemplo, né? Eu queria uma tabela em branco para você. Sim, Agora o livro saiu desse livro, ó. Agora o sim. livro, ele traz várias ideias de template ou de Certo. display. Eu Gabriel, vou você dar uma poderia dica, não compartilhar deveria. conosco o seu LinkedIn? Ah, é o meu nome. No mundo só tem eu com esse nome. Então, Tá bom. tudo que vocês quiserem de mim tá aqui. Gabriel Volga Schweck. Uma dica que eu acho que eu não deveria dar, mas eu encontrei esse livro completo no Google. Esqueci como é que se chama PDF, Open PDF, alguma coisa assim. Baixou o livro inteiro. Muito bem. Não sei se tem mais Excelente dúvidas. dica. Dica, vou para a cadeia. Mas não fui eu que subi, mas tem, eu não conhecia essa plataforma, porque eu justamente queria esses displays. Não sei se não. Uma última dica. Onde eu aprendi essas coisas? No doutorado, geralmente na FEA, ia um professor americano e ele ensinou para a gente essas metodologias. Então, acho que essa aula costuma se repetir a cada 1, 2 anos. Ele se chama Sasha. Então, o Sasha ia na USP, na FEA, vocês podem fazer, quem sabe, de aluno ouvinte, se ele voltar. E eu acho que ele foi aluno do Torraco. E depois também a Bárbara Flink, que ela é professora da GV, ela é de operações, mas ela é muito focada nessa parte qualitativa. Então, eu tive matéria com esses dois professores que me ajudaram a sistematizar melhor os estudos, né, bibliométricos. Então, a Bárbara Flink, que eu sei que está na GV, e no verão geralmente abria essas matérias, e o Sacha, que era convidado da Casa Nova, que é de contabilidade, mas é fé e a gente da administração fazia essa matéria. Então, eu acho que foram matérias interessantes que me ajudaram a absorver essas metodologias. Gabriel, por gentileza, você tem aí o artigo a citação desse autor que você falou, Torraci? O Torraco está no meu artigo. Meu Ah, tá lá. artigo é um roadmap. Todos os Tá, autores importantes eu coloco por etapa. ok. Então, acho que essa contribuição no meu artigo, onde você profundiza a informação. Vou Aprofunda, baixar né? agora. Aprofunda a informação. Então, tá lá. O Torraco é de. Até a gente fez, né, a bibliometria das revisões de literatura, o Torraco é o número 1. E é verdade que quem faz o melhor são os de saúde. De enfermagem são os melhores em fazer revisão integrativa. Isso, perfeito. Muito bem, então fico à disposição. Quem quiser a apresentação, pode mandar um e-mail ou LinkedIn. O artigo, ele, quase tudo que eu apresentei está no artigo. Só não esqueçam de citar, né? Brincadeira. Opa. E eu acho que ele, para alunos, é bem bacana, porque é justamente uma curadoria, onde aprofundar, né? O caminho das pedras, ou roadmap. É. Muito bem, Gabriel, obrigado. eu quero te parabenizar pela sua apresentação. Foi bacana você ter permitido esse diálogo, né? Não existe verdade absoluta, mas a gente complementou esse diálogo, mostrando também outras possibilidades, né? Outras aplicações. É um material bastante interessante. Eu ministro essa disciplina no mestrado aqui em dois programas. Tem uma aluna minha orientando, a Vandressa Ristoff, ela tá aí assistindo, passei um e-mail e falou: "Ó, assista esta aula, este workshop, que é bastante interessante, já que ela está construindo também o delineamento da pesquisa dela, né, de mestrado. Então, parabéns, não sei se eu posso falar em nome de todos, mas com certeza eu posso falar em nome de todos, que foi um momento bastante rico entre você e nós aqui. Pena aqueles outros colegas que não puderam participar desse workshop. Muito obrigado, viu? Muito Leve um grande obrigado. abraço aqui da área do Pantanal
de Mato Grosso do Sul. Muito Parabéns, obrigado. professor. Obrigado, obrigado. Fica gravado sim, as gravações têm. Arquivos eu acho que não, mas gravação sempre fica gravado. Obrigado novamente, e essa acho que é a ideia, né? O conhecimento é algo construído de maneira coletiva e não existe verdade absoluta, e para isso servem as revisões integrativas. Perfeito, fechou. Fechou, né? Obrigado, excelente evento para vocês. Nos vemos. Um Parabéns. abraço. Abraço a Um abraço. todos. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.